E aí pessoal, beleza? Bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 5 de dezembro de 2018, agora 0 hora e 42 minutos, ou meia-noite e 42, como você preferir. Muito bem, gente, eu achei que vocês podem estar achando estranho aí, porque o Caminho para a Razão, parte 13, eu achei que havia encerrado a parte 12, onde eu finalizo. E para quem não sabe, esse quadro, qual o propósito dele? É mostrar por partes a minha trajetória enquanto eu estava na religião, mostrar os vários aspectos que fez eu questionar e sair, tanto que eu demoro um pouco falando sobre a minha vida lá dentro da religião. Depois eu falo quando eu saio, quando eu saí, ainda estava com aquela posição que o pessoal chama de desigrejado. Depois assumi uma postura mais agnóstica e depois descobri-me realmente como ateu, porque o ateísmo ele é a constatação do óbvio, da realidade. Eu não estou falando desses ateus que têm apoiado o teocraciano, mas isso é um outro caso. Vamos falar aqui. Eu lembrei de uma coisa esses dias que eu não havia falado nos outros 12 capítulos. Eu vou chamar assim porque são 12 partes, 12 quadros, e eu não falei sobre algo interessante que eu ouvi, porque é o seguinte: eu comecei a ler bastante, comecei a estudar muito enquanto eu estava na religião. Além de estudar a teologia, comecei a estudar muito, eu li muitos livros de história. Então assim, eu não fiz uma graduação decente enquanto eu estava na religião, mas a gente estudava muito, comprava muitos livros. E comecei a ler história, comecei a ler depois filosofia, várias coisas. O que aconteceu? E eu estudando, eu escutava as pessoas falando assim: olha, cuidado, porque eu conheço pessoas que estudaram e viraram ateus. A questão é, sempre eu ouvi essa frase: quem estuda muito vira ateu, não é? Bom, eu lembro uma vez que eu fiz uma pergunta para mim, não sei se eu falei no vídeo se eu comentei, acho que eu comentei, foi no vídeo do professor Eustáquio, que uma vez eu cheguei a questionar com a minha ex-esposa, na época era minha esposa, falei com ela assim: vem cá, e se nós estivermos errados? Já para pensar? Ela falou: como assim? Bom, nós só conhecemos essa vertente. E se existia uma outra coisa, se não existe nada? Eu perguntei assim, porque era a minha razão tentando aflorar naquele momento, né? Aí, assim, se nós estamos na verdade, nós não temos que ter medo dessa pergunta, certo? Eu falei isso com ela. Aí depois eu falei: mas é bom não falar isso não, porque isso aí pode ser o inimigo, e aquela coisa, né? E depois eu fui deixando esse pensamento de lado. Mas ele vira e mexe, a minha esposa na época, né, que era minha esposa, né, ficava falando assim: ah, Fábio, cuidado, olha, eu conheci o fulano, hoje ele não acredita mais em nada, como se isso fosse uma queda, como se isso fosse uma tragédia, uma catástrofe, como se virar ateu fosse a pior coisa do mundo, sabe? O religioso, ele tem um preconceito imbecil inerente a ele, porque a fé, ela caminha com o quê? Com a ilusão. O Elisandro, ele falou o seguinte, ele falou assim, que quem tem fé não anda sozinho, vive de mãos dadas com a ilusão. E é verdade, vive de mãos dadas com a ilusão. Quem tem fé, ele é companheiro da ilusão. Vou tomar meu café primeiro aqui. Então, pessoal, ela falava assim: cuidado. Aí eu conheci o camarada que ele era, tem essa expressão que o pessoal usa principalmente no meio pentecostal. Eu pertenci a 2 igrejas pentecostais, que é a Batista Renovada e a Assembleia. Também já pertencia à Batista Tradicional também. Aí eu falava assim: cuidado com o pessoal, o fulano era fogo puro, hoje ele não acredita mais em nada, ele virou ateu, porque começou a estudar muito a Bíblia. É o primeiro passo. Eu vou ver, bom, se a verdade é descrença, por que eu tenho que temer? E outra coisa, eu falava: se você acredita em Jesus, eu falava com ela, e se eu acredito, eu não tenho nada a temer. E continuei estudando, claro,
pessoa sabe que em 2012 eu voltei ao Rio de Janeiro, tinha divorciado, voltei para cá. Em 2013 eu ingressei à faculdade, cheguei e depois nesse caminho, no final de 2013 eu saio da religião instituída, continuei acreditando naquela baboseira, depois vi as contradições da Bíblia, isso eu conto nos outros vídeos. E estudando, eu fui vendo as contradições da religião, fui vendo que a Bíblia é pura ilusão, pura fantasia. Vi também que o cristianismo era em si uma mentira, era apenas plágios de várias, não um plágio, mas vários plágios de outras religiões. Então eu vi que não acreditei mais em nada daquilo ali mais, vi que era tudo uma mentira, e essa é uma posição agnóstica e depois uma posição ateísta. Eu lembrei disso quando eu vi as ilusões, o mundo de faz de conta que eu vivia. Eu lembrei dessa frase: quem estuda muito vira ateu. Por quê, meu filho? Porque é o óbvio. Você não tem como você abrir a sua mente para a realidade e você continuar a mesma coisa. Porque eu estudava muito a Bíblia assim, com aquele pensamento: isso aqui é inspirado. Então, quando eu via alguma contradição, eu procurava refúgio na própria fé e em fontes teológicas. Então, eu estava ouvindo dizer o quê? A Norman Geisler, esse pessoal tudo aí, esse pessoal que Thomas Rowe, esse pessoal que anda falando um montão de besteiras. E vi que, tipo assim, tem um tal Gilberto, não sei de que, lá da CPD, agora eu esqueci. Então, eu ficava vendo que essas fontes terrológicas, que isso, né? Teológica não, terrológica, a mistura de terror com teológicas. Então eu procurava isso aí, achava que, opa, agora eu estou imunizado contra as heresias, e achava que aquilo ali era o inimigo me atacando, mas não. Simplesmente a minha mente, como a sua mente ela defende aquilo que você acredita, então a pessoa pensa que é o Espírito Santo brigando com a sua carne, com o diabo, que você acha aquela ilusão toda. E eu vi realmente que não tem como você estudar e acreditar em fantasia, porque quando você estuda e chega uma hora que a fé não te dá mais respostas. Quando chega diante de contradições, as pessoas dizem assim: não, isso aí são mistérios. Não, eu sei lidar com a dúvida, mas eu não posso colocar como resposta algo fantasioso. Ou eu não sei, ou eu sei. Eu não posso dizer: não, isso aí Deus sabe. Não, isso aí não é resposta. Isso aí não é resposta. Então você vai ver a fundo que, primeiramente, a primeira coisa que eu vi errado, todo mundo sabe, foi a questão do dízimo. Eu vi, bom, se falaram a mentira em relação ao dízimo, em relação aos cargos pastorais, em relação ao templo, todas outras coisas me foram mentiras. E aí fui vendo que tudo aquilo que chamam de escritura, de cano, é simplesmente uma seleção de vários e vários anos. Conceito de Laodiceia, concílio de Constantinopla, concílio de Nicéia, são vários concílios para poder aprovar os livros que hoje estão na chamada Bíblia, que eu chamo de sangrada. Então, quando você estuda essas coisas, as pessoas veem o seguinte, que a resposta religiosa não está mais. É engraçado que tinha coisas que o pessoal falava que eu via que não tinha lógica. Porque no seminário você escuta uma coisa. Bom, principalmente seminário evangélico. Eles falam o seguinte: ninguém decidiu quais livros iam ser canonizados. Não, a igreja já reconhecia, o concílio foi e só deu o quê? Só deu o seu aval. Só ratificou. Não, isso não existe. Primeiro que naquela época, as pessoas a maioria não lia, a maioria eram analfabetas, a maioria das pessoas não tinham acesso, entendeu? Então não existia esse negócio de que, porque eles usavam esses livros e reconheceram. Não, meu filho. Que os livros foram reconhecidos foi simplesmente para poder dar margem às doutrinas que eles queriam que o povo acreditasse. Então, fazendo isso aí, entendendo isso aí nós vimos que aquilo que falavam no seminário não tinha lógica. Aí nós vamos ver que as religiões, não só o cristianismo, mas todas,
são produções culturais, são produções humanas. Tanto é que a sociologia vê isso, a antropologia vê isso. A religião é um campo que é uma produção humana e só. Aí eu lembro aquela frase: quem estuda muito vira ateu. Sabe por quê? Porque a verdade só é descoberta através de pesquisa, de estudo, de inteligência. É por isso que os pastores ficam falando: cuidado com a letra, que a letra mata, porque eles querem fazer isso. Mas eles mesmos gostam não, quando essas igrejas grandes, eles são graduados, eles têm pós-graduação, têm doutorado, mestrado, entendeu? Eles podem, mas não querem que o povo tenha, porque senão o povo vai descobrir. Porque é o seguinte, Fábio, você pode me perguntar assim para mim, falar assim: mas Fábio, peraí, uma faculdade vai se meter na fé? Não, filho. Mas uma coisa nós aprendemos, principalmente você aprende em metodologia científica, a fundamentar o que você fala. Então você vai a fundo, você vai procurar a base, não mais ir pelo senso comum. Então quando a pessoa ela é honesta, ela vai aplicar isso nas outras áreas da vida dela. Então ela vai saber: opa, isso aqui tem coerência, isso aqui não tem, vamos pesquisar um pouquinho, vamos às fontes. E a pessoa vai ver que a fonte da religião, qual que é a base da religião? A mentira, a ilusão, a superstição. E aí eu falo: por isso que quem estuda vira ateu. Por quê? Porque estuda. E para essa pergunta, a resposta está na pergunta. É porque estuda. Aí pastores não querem. Aí eles sempre falam: cuidado com a letra. Cuidado. Por quê? Porque eles não querem que você saia de lá. Digo você que está, né? Mas quem já saiu, quem já passou, tem amigos aqui que são ateus, nunca passaram pela religião, ainda bem. Mas tem outras pessoas que é o meu caso, e de outras pessoas que passaram por lá. Então sabe como é que é. Sabe que o pastor não quer perder aquela pessoa. Ainda mais eu que pregava, ainda mais que fazia um montão de coisa, ensinava, dava aula de escola dominical. Então o pastor não queria perder isso. Ele queria o quê? Que eu ficasse ali levando mais pessoas para lá, no lógico, né? Então o pastor nenhum quer isso. Nenhum quer. Não quer que a pessoa estude. Por quê? Porque a pessoa estudando, ela vai descobrir a verdade. E a verdade é que Deus algum existe, que não existe divindade, não existe salvadores, não existem intercessores, nada disso. O que existe são pessoas que inventaram, vou usar uma gíria aqui, inventaram lorotas para o povo acreditar. Tem uma frase, eu não lembro de quem é, mas ela é assim: a religião nasceu quando o primeiro esperto encontrou o primeiro otário. Verdade. A religião nasceu quando o primeiro esperto encontrou o primeiro otário. Ali nasceu a religião. Então, gente, por isso que eu falo: estude. Não importa. Mas eu não tenho livros. Você tem bastante livros, que eu sei, que bom. Fui comprando ao longo do tempo. Não foi assim de uma vez só. Quem dera se eu tivesse. Eu leio, baixo. Mas eu não tenho. Você pode falar assim: eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para comprar. Tem muito livro de graça na internet. Tem artigos científicos de várias áreas que você pode estudar, que você pode ler, tirar suas dúvidas. Há vídeos excelentes. Se você quiser, eu te indico vários aqui, em qualquer área, tá? Mas não deixe de estudar, porque o estudo, meu filho, é o escudo. O estudo é a base da pessoa racional. Sem estudo, a pessoa fica à mercê de crenças e ilusões. Então, o caminho da razão é estudar, procurar fundamentar as coisas, procurar saber e não acreditar. Então, gente, era isso que eu queria falar. Então, um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.